favor. Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Que alegria estar aqui com vocês, viu? Que bom poder participar desse momento tão especial para essa igreja, que é essa conferência, a primeira conferência, de adolescentes que vocês têm aqui. Olha que precioso. Que Deus possa abençoar a todos aqueles que estão envolvidos aí na liderança, em especial o Moisés, a sua esposa, e todos os outros que cooperam, Sempre tem muita gente envolvida para fazer as coisas acontecerem. Então, que Deus possa abençoar a todos vocês. Amém. Eu quero aproveitar vocês em pé ainda e aproveitar esse momento do agradecimento, agradecer a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Eberson, pelo carinho de me receber e pela oportunidade concedida. Deus abençoe, pastor, senhora, pastora, família. Deus vos recompense. Muito prazer estar aqui. Guilherme é um amigo, lá de Brasília, lidera uma galera de jovens lá de Assembleia de Deus do campo de Samambaia. E hoje eu tenho a alegria de tê-lo aqui comigo. Obrigado, Guilherme. Acima de tudo, é uma pessoa muito querida que o Senhor tem me dado a oportunidade de andar junto. Deus te abençoe. Pastor Carlos, Deus abençoe, viu? Bom te ver aqui. Sempre um privilégio muito grande estar perto do Senhor e sempre muito difícil pregar perto do Senhor, porque o Senhor é um grande pregador. E obrigado pelo carinho de sempre ter a paciência de me ouvir. Os meninos aí da igreja sede, Deus abençoe vocês. Bom que estão acompanhando o pastor. Vieram tudo dentro do carro? Importa tudo? Esse povo tudo? Meu Deus. Ainda bem que Deus guarda, Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus. Repita bem forte comigo e diga: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus. Não precisa repetir agora, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Senhor, obrigado. Bendito seja sempre o Senhor. Nós queremos te louvar, pois estamos na tua casa, estamos na igreja, estamos em um ambiente que é preparado sempre para que haja cultos ao Senhor. E nós te louvamos pela oportunidade de estar aqui. Reconhecemos, Jesus, que por causa de ti nós estamos aqui, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça, e ao Senhor a honra, a glória e o louvor por isso.
eu ainda te peço, Jesus, que fale conosco. Fale conosco. Isso é suficiente para que alguma coisa aconteça. Fale conosco. Nos ajuda, Senhor, a te ouvir. Eu sei que eu estou aqui agora orando com pessoas. Daqui a pouco eu vou estar pregando para pessoas que são crentes, outros nem tanto, alguns cheios, outros nem tanto, alguns que vieram com muita sede, outros nem tanto, alguns que desejaram esse dia, outros que estão aqui. Mas eu acredito que o Senhor é poderoso para alcançar a todos quanto o Senhor deseja. Se o coração dos homens estão nas tuas mãos, então toma os nossos essa noite. Por gentileza, Espírito Santo, o Senhor não será mal educado se não pedir licença. Nós te damos liberdade. Faça o que o Senhor quiser. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senta, muito obrigado. Lucas Bernardes e Pedro Lucas, nunca vi tanto Lucas reunido no mesmo lugar para ministrar, né? Esse aqui tá bom. Tá bom? Tá ótimo, obrigado. Eu nunca estive num congresso, num evento, numa conferência que tivesse tanto Lucas para ministrar. E hoje Deus está me dando essa oportunidade. Deus abençoe vocês. Lucas, que eu tenho a impressão que a gente já ministrou em algum lugar, eu não lembro aonde, e o Pedro Lucas, Deus te abençoe. Os meninos também, a equipe está com vocês, Deus abençoe. Vamos lá, eu quero pedir a sua atenção. Nós vamos meditar no texto da palavra de Deus. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Glória a Deus. Nós vamos meditar no texto de Efésios, no capítulo 6. O texto é muito rico quando o assunto é batalha espiritual. Nenhum texto na Bíblia é tão rico de instruções para batalha espiritual quanto esse daqui. Deixar claro a todos que a vida com Deus, a vida espiritual, a caminhada com o Senhor Jesus é uma bênção e é um privilégio para nós que somos criaturas. Nós fomos formados por Deus e Deus nos concedeu, olhe para mim, o privilégio de caminhar com Ele. Isso é um privilégio que não nos faltam palavras. Nós não temos como dimensionar o privilégio que é andar com o Senhor Jesus. Mas andar com o Senhor Jesus é um desafio diário. E eu digo isso porque para que nós possamos permanecer andando com o Senhor Jesus, não basta vir à frente aceitando Ele um dia como Salvador e Senhor da sua vida. Esse momento que nós um dia tivemos na casa do Senhor e que eu acredito que nós teremos aqui até o final do culto, é muito importante. São momentos onde nós confessamos a Jesus publicamente e algo poderoso acontece, sem dúvida. Mas a caminhada cristã, ela precisa ser acompanhada de algumas outras coisas, além do dia em que aceitamos a Jesus. Que bom seria se não precisássemos mais buscar a Deus para permanecermos firmes depois do dia que nos conhecemos, ou depois do dia que conhecemos a Jesus. Eu digo que bom, porque apesar de falar orar, ser um ato maravilhoso onde falamos com Deus, ler a Bíblia é um momento onde nos alimentamos, e o jejum é um tempo onde nós nos aproximamos de Deus e nos quebrantamos. Apesar disso tudo ser maravilhoso, isso custa todos os dias um esforço da nossa parte, né? Nós nem sempre, não é todo dia que nós estamos com o fogo de Deus no coração para orar. Existem dias que nós precisamos romper, nós precisamos lutar para orar, ler Bíblia, jejuar, ser fiel, enfim. Nem todos os dias são como um congresso, nem todos os dias são como dias como esse.
Nem todos os dias você ouve uma palavra num culto. Então, nem todos os dias nós temos facilidade de buscar a Deus. Então, nós temos esse desafio. Um desafio que nós não podemos nos esquecer todos os dias, que é permanecer. Eu digo que mais difícil do que se render a Jesus é permanecer com Ele. E quem está aqui caminhando com Jesus, ou que um dia entregou a sua vida para Ele, sabe muito bem do que eu estou dizendo para você. É mais difícil permanecer do que vir à frente. É mais difícil continuar do que se render a Ele em determinados momentos. É bem mais difícil. É claro que para vir à frente, para se render a Jesus, existe uma batalha. O diabo não quer que a gente se renda em dia nenhum e de jeito nenhum. Mas permanecer com Jesus é um desafio muito maior. Porque permanecer é continuar aquilo que nós estamos fazendo diante de Jesus. Permanecer é dar continuidade à caminhada com o Senhor. O apóstolo Paulo, quando fala de permanecer, ele traz a nós essa responsabilidade. É interessante que quando Paulo fala sobre permanecer, Paulo não joga essa responsabilidade ao poder de Deus somente. Paulo não diz, olha, por serem filhos de Deus, escute isso daqui, por serem filhos de Deus, vocês permanecerão. Paulo não diz isso. Olha, por se encherem muito de Deus, então vocês permanecerão. Não, Paulo diz, olha, vistam-se para que vocês permaneçam. Então, eu quero que você guarde, antes da gente continuar na mensagem, eu quero que você vá guardando algumas informações, e dentre as informações que eu quero que você guarde essa. Permanecer é uma responsabilidade nossa. Nós não permaneceremos na presença de Deus se nós não abraçarmos a causa do Evangelho. Nós não permaneceremos se não tomarmos decisões corretas todos os dias. Nós não permaneceremos se não nos vestirmos das armaduras de Deus todos os dias. Quem está comigo, diga amém. Amém. Se você está comigo, guarde o que eu estou lhe dizendo. Repita comigo, por favor, só para que a gente vá guardando. Diga, permanecer. É fundamental para que sejamos salvos. E diga aí, permanecer é uma responsabilidade nossa. Deixa eu dizer uma coisa. Ninguém, ou melhor, todas as pessoas que chegaram a cair na caminhada ou que não permaneceram, eles não permaneceram por falha de cada um deles. O Senhor Jesus nunca falhou. Lucas, aquela pessoa que caiu, eu tenho uma amiga que ela caiu, que ela não permaneceu, que hoje está longe, cantava, pregava, servia e hoje nem quer mais saber da igreja. O que aconteceu? Deus não guardou? Não, Deus protege e não falha. A proteção de Deus é infalível. Contra ela o diabo não pode, não tem como nos tocar. Agora, algumas coisas deixaram de acontecer. Eu não sei se você já viu algumas pessoas que eram muito cheias de Deus, muito cheias de Deus, muito cheias de Deus, e ao longo da caminhada, infelizmente, tropeçaram, caíram e nunca mais conseguiram se levantar. Lucas, o que aconteceu? Aconteceu o que o texto está dizendo. Se não vestirmos das armaduras de Deus, nós não permaneceremos. E aqui eu quero deixar claro que o congresso, a conferência, o dia de hoje, amanhã e domingo, é fundamental para o seu crescimento espiritual. É extremamente importante para que você conheça mais de Jesus, mas não é suficiente para o resto da vida. A gente precisa entender isso, porque por muitas das vezes, quando acabam os nossos eventos, também se encerra a busca de algumas pessoas. Quando termina os momentos que temos na igreja, também acaba o desejo das pessoas.
E essa semana eu estava orando com Deus, falando exatamente sobre o que eu estou pregando para vocês agora. E uma coisa que eu pude perceber em oração, e algo que é muito claro: nenhum congresso, gente, é suficiente para uma vida inteira na presença de Deus. Nenhuma conferência sustenta uma vida toda na presença de Deus. Nenhum culto sustenta uma vida toda na presença de Deus. Não existe isso. Para permanecermos, nós precisaremos assumir a responsabilidade que Paulo joga sobre nós. Ele diz: olha, vistam-se de toda a armadura de Deus. Eu disse que a caminhada com o Senhor é um privilégio, mas que a caminhada com o Senhor é desafiadora. E por que é desafiadora? Por duas coisas, eu considero. Primeiro, porque nós somos humanos e nós temos a nossa natureza, que é ruim. Nós temos a nossa carne, esse negócio que não morre de jeito nenhum dentro da gente. A gente se enche de Deus, a gente busca a Deus, a gente clama a Deus, mas ela não morre de jeito nenhum. O que acontece no máximo é que ela fica enfraquecida quando vamos nos enchendo de Deus e da sua palavra. Mas ela jamais morre, jamais morre. É desafiador por conta disso, por causa da nossa carne. Existem desejos, quando a Bíblia fala sobre a tentação, a Bíblia diz que a tentação é aquilo que vem em direção aos nossos desejos. O diabo sabe que a nossa natureza, a nossa carne, deseja algumas coisas. E o que é a tentação? É a apresentação do diabo daquelas coisas que a nossa carne gosta. O diabo pega aquelas coisas que a nossa carne gosta e apresenta para a nossa carne. Aí a nossa carne fica assim na gente: vai, pega isso, vai. E é o Espírito de Deus, quando está reinando em nós, o Espírito de Deus nos domina. Nós recebemos um dos frutos, que é o domínio próprio. Escute o que o Senhor quer falar conosco. Esse é o primeiro desafio. É por isso que é desafiador, porque nós temos a nossa carne. Você vem aqui e fica assim: nossa, meu Deus, como eu queria viver assim a vida inteira. Aí você sai daqui, e aí a sua carne está gritando umas coisas que você fica assim: nossa, não, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Isso é por conta da nossa carne. E o segundo motivo porque é tão desafiadora é porque nós temos um adversário. E esse adversário é terrível, maldito, maligno, sujo, e que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, astuto. O mesmo termo usado em Efésios capítulo 6 é o mesmo termo usado em Gênesis no capítulo 3. Eu não sei se você vai lembrar, mas em Gênesis no capítulo 3 a Bíblia conta sobre a queda do homem. Eva e Adão decidiram aceitar a proposta da serpente. E lá no texto de Gênesis no capítulo 3, a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo. Aqui, o apóstolo Paulo apresenta Satanás com o mesmo perfil de Gênesis no capítulo 3. O nosso adversário é terrível, nosso adversário não se cansa. Alguém perguntou um dia para um pastor: o que você acha do diabo? E ele disse: acho ele um cara muito trabalhador. Ele trabalha constantemente. O diabo não se cansa. O diabo tenta todos os dias alguma coisa contra as nossas vidas. Se nós compreendêssemos um pouquinho mais do funcionamento do mundo espiritual, ou nós ficaríamos um pouco mais doido, ou nós ficaríamos um pouco mais atento, porque é uma realidade que nos cerca a todo momento e que por muitas das vezes é pesada. A Bíblia conta, por exemplo, sobre Daniel. Não sei se você já ouviu falar no jejum de Daniel. Quando eu digo não sei se você já ouviu falar, porque eu sei que tem pessoas aqui que são bem mais novas, então estão começando na caminhada com o Senhor. Então, como respeito, eu digo isso. Há um texto na Bíblia que fala sobre o propósito que Daniel estabeleceu de oração ao Senhor. Daniel orou por alguns dias, se absteve de alguns alimentos. E nesse propósito de Daniel, a Bíblia diz que quando estava no fim do propósito, um anjo levou para o céu o propósito de Daniel, e no meio do caminho, o príncipe da Pérsia, Satanás, luta contra o anjo, de uma tal forma que o anjo
pede para Deus que mande Miguel, que é o anjo, que é o arcanjo de Deus, para batalhar por nós. E Miguel vence então. A Bíblia está falando sobre batalha espiritual. Nós estamos em uma guerra todos os dias. E nós precisamos entender que a vida com o Senhor é desafiadora por conta disso. Lucas, ai nossa, não fala esses negócios não gosto nem de ouvir. Pois é, só que às vezes a gente precisa ouvir, porque parece que a gente acha que a gente está num mundo, sabe, Alice no País das Maravilhas, e nada poderá me deter, nada. Parece que a gente imagina que o mundo é assim. Só que a vida, infelizmente, e digo infelizmente porque que bom seria se não fosse assim, a vida é um campo de batalha, a vida é um campo de guerra, e a vida com o Senhor Jesus não deixa de ser assim. O que acontece depois que a gente aceita Jesus? Acontece que nós passamos a receber as armas de Deus, somos cheios de Deus, somos purificados pelo Espírito Santo, somos revestidos do poder do alto, e com isso, então, nós temos condições de romper e vencer a nossa carne, o diabo e o mundo. Você pode dizer glória a Deus? Então é por isso que é desafiador. Porque nós temos um adversário terrível. Não sei se você vai se lembrar, mas a Bíblia conta sobre o dia em que Paulo e Silas estavam indo ao lugar de oração, e vinha uma mulher no caminho dizendo: eis aí os homens de Deus, eis aí os homens de Deus. E a Bíblia conta que aquela mulher estava cheia de demônios. E então Paulo olha e percebendo que havia uma guerra espiritual, não contra Paulo e Silas, mas para dispersar aquelas pessoas. Por quê? Porque havia um espírito de engano naquela cidade. Então, quando aquela mulher gritou: eis aí os homens de Deus, o diabo estava tentando dizer para aquela cidade: se afastem deles, não aproximem do caminho deles, esses homens são perigosos. Era isso que aquela mulher estava tentando fazer. E então, Paulo percebe a guerra espiritual que estava acontecendo, e Paulo diz: olha, sai do meu caminho em nome de Jesus, repreende, o demônio sai, e segue-se então a caminhada. Jesus, quando chega numa cidade que nós temos uma região chamada de Gadara, nós lembramos dessa história. Antes de Jesus chegar, o mar se levanta contra o barco que Jesus estava. Quando Jesus pisa na terra, um homem acorrentado por milhares de demônios grita dizendo: o que é que você veio fazer aqui? E então Jesus se apresenta e repreende o demônio entra nos porcos, os porcos caem dentro de uma água, e enfim, a história muita gente já sabe. O que eu estou tentando dizer para você é que nós vivemos uma vida onde nós temos que lutar contra a nossa carne, mas lutar também contra o diabo. Ele tentará nos destruir. Quando a Bíblia fala das armas espirituais, uma coisa que nós precisamos entender é: por maior que seja a força do diabo, as armas de Deus são mais poderosas do que o inferno. Você pode dar glória a Deus por isso. E com isso, nós não precisamos temer quando nós falamos do adversário. Com isso, nós não precisamos nos preocupar. Entenda o que eu estou dizendo. Não é que eu não estou dizendo que nós não devemos estar vigilantes. Eu só estou dizendo que a gente não deve andar com medo contra o adversário das nossas almas. Pois, se estivermos revestidos das armas de Deus, nós estaremos protegidos e romperemos na caminhada cristã. Paulo diz: olha, vistam-se para que vocês permaneçam. Vistam-se. Então, quando Paulo está dizendo: olha, vistam-se das armaduras para que você permaneça, Paulo está dizendo: se vocês não tiverem as armaduras, vocês não permanecerão. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Quando falamos sobre vestir as armaduras para permanecer firme, nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo nas entrelinhas. E o que a Bíblia está dizendo não é só sobre ficar firme, a Bíblia está dizendo sobre a possibilidade de não ficarmos firmes também, caso não estejamos revestidos das armaduras de Deus. Existem algumas armaduras, e a Bíblia fala do cinto da verdade. Eu queria que você repetisse comigo, por mais que você já sabe, eu queria que você repetisse. Diga: cinto da verdade.
Couraça da justiça. Calçado. Diga calçado. Da preparação do evangelho, mas guarde o calçado que você vai guardar mais fácil. Escudo da fé. Capacete da salvação. E espada do Espírito. Interessante, eu pelo menos durante muito tempo não compreendi o porquê dessas armas. Mas, quando a Bíblia fala sobre revestir, as armas de Deus, elas são estratégicas. Se você perceber, cada uma das armas é para uma determinada parte do nosso corpo. E isso nos faz entender que, nessa caminhada, nós precisamos, para que nós venhamos permanecer firme, estar totalmente revestido. Pois quando o diabo não conseguir atacar a nossa mente, ele atacará o nosso coração. Quando o diabo não atacar o nosso coração, o diabo tentará arrancar de nós a verdade de Deus. E assim será constantemente. Gente, a Bíblia fala sobre uma arma que vem para a mente. A Bíblia fala sobre uma arma que vem para o coração. A Bíblia fala sobre uma arma que protege todos nós, protege todo o corpo, que é o escudo. A Bíblia fala sobre o calçado da preparação do evangelho, para que a gente não pare de pregar o evangelho, para que a gente não retroceda. A Bíblia fala sobre o cinto, para que nós estejamos as armaduras firmes em nós precisamos do cinto. E talvez você já ouviu falar dessas armaduras até hoje, e você ficou assim, poxa, eu nunca entendi. Quando Paulo estava falando das armaduras, Paulo estava trazendo uma linguagem, uma figura de linguagem da época do Império Romano. Essa era a armadura do Império Romano. E Paulo traz essa armadura para nós, dizendo, olha, essa armadura é suficiente ou é necessária para que você permaneça. Interessante. Quando a gente pensa, poxa, como é que o diabo vai tentar me destruir? De algumas formas. Eu já disse, tentando a gente. Mas o diabo também tentará nos destruir atacando o nosso coração. Atacando as nossas emoções. Eu não sei se você tem percebido, mas nós hoje, nos dias que estamos vivendo, nós temos adolescentes que estão em pecado, outros que são cheios de Deus, mas temos muitos adolescentes que estão paralisados, que não é por conta do pecado. Estão paralisados por conta de emoções destruídas. E emoções destruídas. Gente, o apóstolo Paulo, instruído por Jesus, lá atrás, já percebeu a necessidade que temos de ter as nossas emoções protegidas com a palavra de Deus, para que a gente não seja destruído. Ah, Lucas, é frescura. Gente, não é frescura. Existem pessoas que estão paralisadas por conta de uma palavra que ouviu um dia e não rejeitou essa palavra, mas permitiu que essa palavra entrasse para o seu coração. Existem pessoas que não conseguem mais querer, por exemplo, casar, porque um dia as suas emoções foram totalmente destruídas num relacionamento que entrou. As emoções foram destruídas, e a gente olha e fala assim, poxa, meu Deus, essa pessoa está completamente destruída, ou eu não entendo por que essa pessoa não busca Jesus, está vazia de Deus, tem pecado. Não, nem sempre está vazia de Deus, nem sempre é pecado, mas por muitas das vezes, as emoções foram atingidas pelo diabo, e por conta disso, houve uma paralisia espiritual. A gente precisa entender que o diabo sabe como nos paralisar sem as armas de Deus. As nossas emoções é um campo de atuação desejado pelo diabo. É por isso que eu preciso que você entenda que se envolver com todo mundo na adolescência, ficar com um, ficar com outro, fazer essas loucuras que a gente está vendo por aí, é dar ao diabo espaço para que ele atue na tua vida. Lucas, por que eu não posso conversar com todo mundo? Porque assim as suas emoções estarão fragilizadas, e fragilizadas elas poderão destruir você. A gente não entende isso. O que isso tem a ver com o mundo espiritual? A Bíblia
coloca isso em relação total com o mundo espiritual. Paulo está dizendo, olha, o diabo pode paralisar vocês através das emoções. É por isso que ele diz, olha, vista-se da couraça, para que o seu coração, centro das suas emoções, não seja atingido. Porque se for atingido, você terá dificuldade de permanecer. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que queriam muito estar forte hoje, ou queriam estar em uma outra condição emocional. Mas eu estou pregando para alguém que o Espírito Santo trouxe você para trabalhar nas suas emoções. Porque eu vou ser muito claro, vai ser muito complicado continuar na presença de Deus se as suas emoções não estiverem curadas e saradas. Você vai buscar, você vai orar, você vai fazer um monte de coisa. Se as suas emoções estiverem feridas, existe um espaço aberto para o diabo trabalhar. Existe um campo de atuação para o diabo agir. E eu vim dizer essa noite aqui, que o Espírito Santo quer trabalhar nas suas emoções, para que através disso você consiga permanecer firme. Ô Lucas, todos os dias que eu pego que eu venho na igreja, na frente aqui, com os meninos para cantar, eu fico todo trêmulo, mas não é vergonha, é porque um dia eu vi uma palavra e isso gerou um bloqueio em mim, eu não consigo romper, as emoções foram completamente... Gente, eu sei de gente que tem graça de Deus, que Deus usa, que tem algo com Deus no secreto, mas que quando pega nisso daqui não consegue. E não é porque não tem habilidade, é porque ouviu uma palavra um dia que gerou trauma, e o trauma paralisou ele ministerialmente. E o Senhor Jesus nos trouxe aqui essa noite para dizer, eu não te trouxe aqui só para abrir a tua mente quanto a isso, mas para tratar o teu coração e dizer que por meio de um tratar nas suas emoções, Deus estabelecerá a tua vida espiritual de uma vez por todas. Não trate as feridas, os traumas. Homem faz mais do que mulher. Porque mulher às vezes até conta para as meninas, né? Chora, eu passei por isso. Homem é mais duro, não fala nunca. Mas vive com as emoções, por muitas das vezes, completamente arrebentada. E o Senhor está dizendo, você tem um campo aberto para o diabo e não está percebendo isso. Não entregue o seu coração para todo mundo, porque isso levará você a entregar o seu coração para o diabo. Guarda isso, pelo amor de Deus. Não entregue o seu coração para todo mundo, porque isso entregará o seu coração para o diabo. Cuidado, 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 cuidado. Eu vim essa noite dizer para você que o Espírito Santo quer guiar a tua vida. E dizer para você, quero que você entenda que existem áreas na tua vida que eu quero trabalhar para que você permaneça firme a partir de hoje. O coração, as emoções é um campo que o diabo almeja. A mente é outro campo. E assim, se não estivermos revestidos, nós vamos sendo destruídos ao longo da caminhada. É interessante que todas as armas, todas elas, estão ligadas à palavra de Deus. O que é a couraça da justiça? A palavra de Deus em mim. Porque a palavra de Deus carrega nela versos que são fortes o suficiente para guardar as minhas emoções. O que é o capacete da salvação? A palavra, que tem versos poderosos, que blinda, guarda, esconde e fortalece a tua mente. Gente, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Não me entenda como mal, tá bom? E se me entender, tá bom também, não tem problema não. Mas eu não queria que você me interpretasse mal. Mas enquanto essa geração passar o dia inteiro na Netflix, no TikTok e no Instagram, a gente não vai vencer nunca o diabo.
Não é uma questão de papai e mamãe. Ah, você não sai desse celular. Não sou teu pai, não sou tua mãe, não vim com esse papel. Mas eu estou dizendo que espiritualmente, se a tua cabeça, a tua mente não se encher das coisas de Deus, esquece. Não tem como. Não tem como. A nossa geração está tratando a vida com Deus de uma forma que dá errado, vai dar errado, já está dando errado. Não tem como, gente. Nós estamos lutando contra a nossa carne, que não sossega, e nós estamos lutando contra o diabo. Ô Lucas, mas eu tenho Jesus. Será que você ainda tem mesmo ele? Porque tem gente que interpreta tão mal a graça, que acha que Jesus não tem direito mais de sair. Ele entrou e não pode mais sair. Assim. Se tiver Jesus, de fato, como ele deve estar na nossa alma, então em nome de Jesus, eu creio que você permanecerá. Mas a nossa geração precisa entender isso. A gente passa o dia, a semana, enchendo a nossa cabeça de tudo, menos das coisas de Deus. Na escola, a gente enche a cabeça de tudo. Aí por isso, que por muitas das vezes a gente chega na igreja, chega em alguns ambientes onde tem culto, a gente fica agoniado. Ai, que raiva. Acaba logo, eu não aguento. E aí vem a graça de Deus, vem a presença de Deus, e alguns ficam assim, ai, nossa, que chato, que lugar. Por quê? Porque a gente se alimentou de tanta coisa que não é de Deus, que a gente não tem espaço para aquilo que é dele. Eu sei que eu estou pregando para gente que se esvaziou por completo para que Deus viesse sobre a tua vida nesses dias. Mas outros que estão tão cheios de outras coisas que o Espírito Santo primeiro quer abrir um espaço dentro de você para depois te encher com alguma coisa. Enquanto a gente não encher a nossa cabeça de princípios, o mundo ensina os meninos a serem covardes enquanto homens. O mundo ensina os homens a serem bichos. O mundo ensina as meninas a rejeitarem tudo aquilo que é decente. O mundo ensina as mulheres o feminismo e tantas outras coisas. E a gente vai se enchendo. E às vezes a gente não entende. Nossa, é o diabo que é a resistência do inferno. Nem sempre é o diabo que está resistindo. Por muitas das vezes somos nós que nos enchemos de outras coisas e que nós, por causa dessas coisas que estão em nós, resistimos a Deus inevitavelmente. A gente resiste, porque não existe espaço. Eu queria muito que essa noite você entendesse que o desejo de Deus é que a tua vida espiritual seja marcada por dias gloriosos, mas não às vezes. Eu queria que você entendesse que o Senhor Jesus deseja tanto que você chegue ao fim. Mas a Bíblia está dizendo, se quiser chegar ao fim, você vai precisar revestir a tua vida. Você vai precisar revestir a tua mente. Você vai precisar revestir teu coração. Você vai precisar... gente. Olha que interessante. Existem 6 armas espirituais. 5 é de defesa. 1 é de ataque. 1 é de ataque. Lucas, o que você está querendo dizer? A vida com Deus, ela só será possível se nós nos revestirmos das coisas de Deus para permanecermos. Lucas, eu quero tanto de Deus, eu quero tanto de Deus, eu quero tanto de Deus. Para quê? Para ser usado por Ele. Que bom! Mas soldado que vive só com espada morre na guerra. A gente está querendo a espada do Espírito às vezes e não percebe que a Bíblia está dizendo, cuide de você, cuide da tua alma, cuide do teu coração, cuide da tua mente, revista-se, proteja-se,
por que a Bíblia fala mais sobre proteção do que sobre ataque, gente? Que guerra é essa que nós estamos envolvidos? Que campo é esse que nós estamos atuando? Diga para alguém que está perto de você, diga, se proteja. Diga para ele ou para ela, diga, o Senhor Jesus. Diga mais forte, diga, o Senhor Jesus quer guardar a todos através das armaduras de Deus. As armaduras de Deus se alcançam com a Bíblia. A palavra de Deus são as armaduras que nós precisamos para vencer. Sabe? Esse tipo de palavra e esse texto é tão necessário para que a gente siga. É tão necessário para que a gente siga. Lucas, eu cheguei aqui e eu estou completamente destruído pelo diabo. O dia mau que a Bíblia fala, que é o dia que o diabo virá contra mim, que é o dia que o diabo... ele veio e me arrasou. Eu estou arrasado, atacado. Eu estou completamente destruído. E eu não sei o que eu faço. A palavra de Deus para você essa noite é: vista-se. Porque a Bíblia não fala só sobre vencer, a Bíblia fala sobre ser fortalecido. Aleluia. Lucas, eu caí, eu estou enfraquecido, e a Bíblia está dizendo: vista-se. Você não tem outra escolha. Se você for ficar a vida inteira lamentando, porque eu errei, você vai viver a vida inteira lamentando caído. E o Senhor está dizendo, está na hora de você se levantar e se vestir. Tem uma coisa que o Senhor Jesus, que está acontecendo muito na nossa geração, infelizmente, é que quando alguns caem, eles acham, acabou! E é terrível mesmo. Só que a gente precisa entender que se errou, a gente precisa confessar para alguém, porque a Bíblia diz que assim seremos curados, se erguer, abraçar a Bíblia e seguir, porque a história não acabou, a história precisa continuar. Vista-se para ser fortalecido, vista-se para vencer, mas não fique sem vestir as armaduras de Deus para você vencer todos os dias. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Deixa eu voltar um pouquinho no capacete. Deixa eu te fazer apenas uma perguntinha. O que é que a tua mente, ou do que a tua mente se alimenta todos os dias? Enquanto você não cortar o alimento carnal da tua mente, você nunca terá condições de vencer o adversário. Sério mesmo. O diabo não é tão forte quanto a gente pensa. O diabo não é isso tudo que muita gente diz. Estou assim porque o mundo está difícil. Não é porque o mundo está difícil. Estou assim porque hoje, sabe, é tanta tentação. Nossa, o diabo anda para todo lado. Sempre foi assim. Não é difícil permanecer por causa do diabo, é difícil permanecer pela falta das armaduras de Deus. Se estivermos revestidos, nós prevaleceremos, nós permaneceremos, nós continuaremos. Você veio aqui essa noite e o Espírito Santo está dizendo, eu não quero você apenas na igreja, eu não quero você apenas nesse culto, eu quero te fazer entender que estar revestido das armaduras é necessário para que você prossiga. Revista a tua vida, revista a tua casa. Não tem oração de pai e mãe que sustente um soldadinho sem as armaduras de Deus. Teu pai e tua mãe pode ter comunhão com Deus, mas se não houver as armas de Deus sobre você, não haverá permanência espiritual. Não vai ter. Lucas, mas o meu líder é muito cheio de Deus, o meu pastor tem muito de Deus. Ele tem, você talvez não. E as armaduras dele não sustentam você lá dentro do seu quarto.
As armaduras de Deus, dele, não protegem você lá dentro da tua escola. Eu vou caminhar para terminar. Essa noite o Espírito Santo reuniu para dizer para você: eu não quero mais você caído. Eu não quero mais essa... Sabe, gente, essa coisa... Começa, termina. Começa, para. Começa, para. Começa, para. Começa, para. Começa, para. Começa, para. Chega disso. Isso está na hora de terminar. Nós somos servos de Jesus. Nós precisamos, pelo sangue de Jesus, seguir adiante. Permanecer. O que é mais difícil na vida cristã não é de ver pessoas cheias, é de ver pessoas que permanecem. E a coisa mais linda que tem na vida cristã é isso. Não é começar bem. O que há de mais lindo no apóstolo Paulo é o que ele diz, preso um dia. Acabei a carreira com a fé guardada. Então eu vim trazer uma palavra de Deus, dada por um homem que termina a carreira dizendo: guardei a fé. Gente, eu estou nos dias de leitura de Atos, e eu estou fazendo algumas análises, e eu estou, assim, de cara, com o quanto o apóstolo Paulo sofreu. Gente, o homem, num dos primeiros dias que ele estava pregando a palavra, o povo quis matar, ele teve que sair escondido dentro de um cesto da cidade. Em outra cidade, chega um grupo de judeus e apedreja a ponto dele ser carregado para fora da cidade. O cara vai preso, sofre naufrágio, passa por todo tipo de perseguição e termina a carreira dizendo: guardei a fé. Gente, talvez esse seja um dos homens que mais foi atacado pelo diabo. Só que ele prova para a gente que, revestidos das armas de Deus, nós temos condições de chegar no final da vida dizendo: guardei a fé. Eu creio que as armas de Deus é capaz de nos fazer passar pela adolescência sem ter ido para a cama. Eu creio, para a cama com fazer coisa errada. Dormir é importante. Eu creio que as armas de Deus é capaz de nos fazer passar pela escola e nos ajudar a nunca pisar o pé dentro de uma festa para usar droga. Lucas, eu não... Gente, todo argumento que você trouxer para mim, a Bíblia, através da vida de Paulo e de Jesus, é poderosa para derrubar isso daí. Jesus chega à cruz. Gente, ninguém foi mais tentado do que Jesus. Você acha que quando eles estão... Preste atenção, Jesus era Deus encarnado na terra, ok? Você acha que Jesus não foi tentado quando estava na cruz, ouvindo o povo dizer assim: se é o Filho de Deus, desce? Você acha que Jesus não foi tentado ali, gente? A pelo menos abrir a terra e falar: gente, Jesus era Deus ali. Se Jesus faz assim, a terra entenderia um código. Igual o coach agora, né? Um código. Abriria. Um fogo do céu desceria. Qualquer coisa poderia acontecer ali. E a Bíblia diz que, tentado em todas as situações, não cedeu. Foi até o fim. E termina a jornada dizendo: vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Quando Jesus está dizendo tem de bom ânimo, venci, ele está dizendo: olhe para mim. Eu sou a figura que vocês precisam para crer que vai dar certo.
existe possibilidade da gente seguir. Mas tem uma coisa, eu termino dizendo o que disse no começo. A responsabilidade é nossa. Paulo diz, vistam-se. Paulo não diz, vocês serão vestidos pelos anjos de Deus. Paulo diz, vistam-se. Vistam-se. Se as armas de Deus são alcançadas com a Bíblia, o que Paulo está dizendo é, ame a Bíblia. Coma a Bíblia. Se alimente da Bíblia. Tome a Bíblia para você como a sua melhor amiga. Se alimente do Espírito em oração. Se alimente dele todos os dias. Vistam-se, 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 vistam-se. Ah, Lucas, mas eu começo a orar 10 minutos, dá uma dor de cabeça. Dá mesmo, vista-se. Que depois de alguns dias a dor de cabeça acaba, você de 10 vai para 20 minutos, vai dar dor de cabeça com 20 minutos, vista-se de 20 minutos, vai para 40, vista-se que de 40 vai para 1h30, de 1h30 vai para 3 horas no dia, e por aí vai, a caminhada com Deus vai sendo estabelecida, vista-se, vista-se. Eu estou pregando para gente que quer essa noite erguer a cabeça, porque está cansado de prostrar para as tentações do diabo, está cansado de se render a tudo que o diabo coloca, está cansado de viver uma vida vazia todos os dias, gente que decidiu hoje, por meio da palavra, revestir-se do sangue de Jesus. O diabo não quer que a gente entenda que o pecado pode ser vencido por meio das armas de Deus. Por isso que quando caímos, o diabo grita no ouvido dizendo, acabou. Não tem mais como. O diabo não quer que a gente aprenda o que a Bíblia está dizendo. Vista-se para vencer. Vista-se para vencer. Vista-se para vencer. Vista-se para vencer. Se vestirmos ou nos revestirmos das armas de Deus, nós seremos vitoriosos, seja aonde for, em qualquer lugar. Lucas lá na sala, o professor fala sempre junto com uma galera, criticando a fé cristã. Vista-se que esse negócio não pegue em você. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. O mundo, por meio da palavra, nós podemos causar uma mudança, uma revolução. Mas deixa eu dizer uma coisa, se o mundo não mudar, ainda assim existe uma possibilidade da gente vencer. A escola não precisa ser maravilhosamente boa. E com uma cultura cristã, claro que se estudarmos uma escola cristã, as coisas são um pouco mais fáceis. Mas não precisa disso para que a gente esteja vitorioso na vida cristã. Eu já estudei em escola cristã, que a galera ia para a festa. Que a galera fazia tudo. Escola cristã? Mas não é escola. Não é a escola, nem a falta da escola, nem o mundo, nem a falta do mundo, nem o pecado. Não, não. É as armaduras de Deus em nós. Se estivermos vestidos, gente do céu, pode virar o que for, nós permaneceremos. O rapaz do teclado está aqui? Tá. Vem cá, por favor, me ajuda aqui. Dá uma olhada para alguém que está perto de você e diga assim, vista-se. Diga mais forte, diga vista-se. Quero orar por você. Lucas, eu achei que eu ia pegar fogo aqui. E por que tu não está pegando fogo? Eu não tenho nada a ver com isso não. Eu só quero te falar uma coisa. A proposta de Deus para essa noite é que uma aliança seja estabelecida entre você e Ele. Mas não uma aliança como a gente fez em algumas vezes na vida. Estou falando de uma aliança com as armaduras de Deus. O Senhor quer estabelecer uma aliança de devocional todos os dias.
O Senhor quer estabelecer uma aliança que seja tão forte, tão forte, tão forte, que ainda que a terra mude, você permaneça firmado nessa aliança. Se estivermos revestidos, gente, nós estamos dentro da igreja e o diabo tenta atacar a gente. Então deixa eu dizer um negócio para você, não tem como viver sem as armaduras de Deus. Você acha que o diabo respeita isso daqui, gente? Ele respeita a presença de Deus nesse lugar. E eu não estou desrespeitando a igreja, tá, pastor? Eu só estou dizendo que o que o diabo respeita são as armaduras de Deus em nós. Lucas, como que eu combato o diabo? Eu não entendi até agora. Então tá. Quando você busca a palavra de Deus, se enche da palavra de Deus, a sua mente vai sendo cheia, vai sendo armada. Quando o diabo ataca, por exemplo, dizendo: você nasceu do acaso. Aí você lê o que está lá em Jeremias, onde a Bíblia diz assim: desde o ventre da sua mãe eu te escolhi para as nações, te separei como profeta. Quando o diabo ataca, Deus traz à sua memória essa arma que um dia que você recebeu lendo a Bíblia. Isso vira uma arma, um versículo vira uma arma. E com isso você começa a dizer: eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Lucas, como assim? É assim mesmo. Eu lembro quando pequenininho, a minha mãe dizia: Lucas, quando você passar por alguma coisa, clame o sangue de Jesus. E depois de muito tempo eu entendi. O sangue de Jesus foi aquilo que nos tirou da mão do diabo. Quando clamamos o sangue de Jesus, em outras palavras, nós estamos dizendo para o diabo: eu fui comprado, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, e Ele é poderoso para me guardar. Andaramachore é fácil. Tu de canarabachore fa. Teremenere cloremahancho querefa. Até cultuar é um ato de guerra, por muitas das vezes, contra o diabo. Eu estava esses dias na igreja. Eu não compartilhei nenhuma experiência, mas agora eu preciso contar isso. Eu estava esses dias na igreja. E eu me lembro que eu assisti no culto e um monte de pensamento que me gerou incredulidade, encheu meu coração de incredulidade, começou a me tomar, e eu ouvindo o pregador pregando, e aquilo na minha cabeça. Quando eu percebi aquilo, o Espírito de Deus gritou para mim dizendo: comece a guerrear, porque hoje precisa ser na guerra. E eu comecei a dizer: glória a Deus, o sangue de Jesus tem poder. Bendito é o nome de Jesus, cultuando e guerreando. Quando em um determinado momento eu senti que aquilo havia sido quebrado, e algo como um espírito de liberdade me tomou naquela igreja. Isso, nós estamos numa guerra. Outro dia atrás eu sentei na casa do meu pai para ler a Bíblia à tarde, num culto à tarde, um domingo à tarde. Eu estou lendo a Bíblia e do nada começou um barulho no portão, alguém batendo no portão. E não parava, e eu, meu Deus do céu, eu parava de ler, o barulho parava. Eu começava a ler e o barulho continuava. Eu levantei e fui na porta. Quando eu fui, não tinha ninguém. Eu virei as costas e o barulho veio. Eu falei: entendi. Eu peguei a Bíblia e eu disse: Senhor Jesus, se é o diabo que está aí, eu clamo ao Senhor que ele saia agora, e que esse barulho desapareça. Quando eu terminei de orar, o resto da tarde foi sem nenhum barulho. A vida é um campo de batalha, onde as armas de Deus sempre vencerão. Eu estava orando na igreja onde eu congrego. Nós temos uma área muito boa, e era de madrugada, e então, tomado de Deus, a gente orando ali já no fervor. Estava eu e o guarda da igreja. Eu falei: meu irmão, só tem eu e ele aqui. E a gente começou a orar.
Eu disse para ele, eu falei, Raimundo, nós vamos orar aqui em volta da igreja, eu estou sentindo isso de Deus. E a gente pegou o óleo e começou a orar em volta da igreja, jogando óleo assim. E fomos orando. Nós passamos em frente a um lugar assim, e o alarme disparou. O Raimundo rupiou igual aqueles gatos, já viu? Ele ficou assim. Eu não entendi. Que alarme de madrugada. Ele disse, Lucas. Eu falei, o que foi? Ele falou, o alarme. Eu falei, o que tem? Ele falou, nunca disparou. Ele nunca funcionou. Eu falei, sério? Ele falou, aham. Nunca disparou. Nunca disparou. A gente continuou orando, o alarme parou. Porque as armas de Deus são maiores e mais fortes. Rapaz, moça, olhe para mim e eu termino. Esse pecado pode nunca mais te dominar se você se vestir das armas de Deus. Essa revolta contra o teu pai e a tua mãe pode nunca mais te dominar se você se vestir das armas de Deus. Esse desejo de morte pode nunca mais te dominar se você se vestir das armas de Deus. Creia, pelo menos, se não tiver fé para crer, vem na minha, creia nisso. As armas de Deus são poderosas para te fazer romper. O diabo sabe quem elas são. Eu terminei de pregar esses dias. É a última coisa eu vou orar com vocês. Eu terminei de pregar esses dias e Deus fez algo glorioso. Quando eu entrei no carro, o diabo soprou no meu ouvido dizendo, engraçadinho, né? Você vem cá, faz o que quer e acha que eu vou te deixar satisfeito? Eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Clamar o sangue de Jesus. E aquilo foi caindo por terra, desaparecendo. Só quero que você entenda isso. Dá para vencer. Dá para ser um adolescente cheio da graça, da glória. Dá para ser um adolescente cheio do manto, do poder do alto. Dá para ser assim. Dá para ser, gente. Dá para chegar até o casamento virgem. Dá para chegar. Dá para passar pela adolescência sem ter usado droga. Dá para chegar. Dá para andar nesse tempo e continuar amando a casa de Deus. Dá. Encha-se, revista-se das armas de Deus. Elas são poderosas. Você pode levantar as suas mãos para glorificar a Ele, que é maior do que todas as coisas. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, oh Pai, nós estamos falando de um assunto que o inferno não gosta. Mas revestidos e clamo ao Senhor que cubra a minha casa, cubra a minha família enquanto aqui eu prego. Revestidos da autoridade do Senhor, nós pregamos essa noite. Estamos aqui cultuando e pedimos ao Senhor Jesus que ajuda-nos a decidir, Pai, nessa noite, adotar para as nossas vidas as armaduras, ou melhor, ajuda-nos a decidirmos de uma vez por todas a viver cheio das armaduras do Senhor. Nós oramos, cremos, Pai. Eu sei que eu estou pregando para alguém que hoje o Senhor capacita-os, reveste-os para um dia testemunhar dizendo: eu estou firme depois da conferência, eu permaneci. Eu te dou graças, Pai, pois eu sei que há um domínio do diabo que hoje perde força sobre a cabeça de alguém aqui. Eu sei que é uma obra do inferno que é despedaçada por meio da tua palavra. Eu sei que o Senhor é poderoso.
maior do que o pecado, maior do que a tentação, maior do que as provas, maior do que o diabo, são as tuas armaduras. Nós te pedimos, Jesus, que a tua porção nos ensine o caminho da permanência no Evangelho, que essa conferência nos alimente para sabermos como permanecer e que venhamos ficar firmes, 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 firmes. Oh Pai, na autoridade que é no teu nome, eu quero declarar constância e firmeza espiritual. Oh Pai, dê um start hoje, autoriza-nos a vivermos uma vida constante, firmes, constante, firmes, constantes. Nós oramos, e te damos graças, pois o sangue do Senhor está sobre essa igreja, quebrando toda seta do inferno. Oramos, Pai, te dando graças, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Olhe para mim, por favor. Eu quero fazer mais uma oração. Eu quero orar por você que está aqui, por você que ouviu essa palavra, e por você que quer assumir um compromisso hoje de buscar as armas de Deus e não soltá-las mais nunca. Eu não estou falando só buscar ela para o congresso, eu não estou falando buscar ela só para eventos e momentos da vida, eu estou falando sobre buscar as armas de Deus para o resto da vida. Seja você muito firme, ou seja você que talvez esteja aqui caído hoje. A você que está caído, por meio do sangue de Jesus, eu te desafio, te encorajo, creia. As armaduras de Deus restabelecerão a normalidade espiritual na tua alma. Eu estou liberando uma palavra de Deus aqui. O envolvimento com as armaduras de Deus, uma vida cheia das armaduras de Deus, reestabelecerá o curso normal da tua vida na presença de Deus. Eu quero orar por você que está aqui, que está dentro de um desses dois convites. Sai do teu lugar e corre aqui na frente. Vem, eu quero orar por você. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Não vem para acompanhar teu amigo, agora você e Deus. Aí eu vou por causa do meu amigo. Não. Venha decidido. Venha tomando uma decisão. Vem. Enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus,
vocês chegaram aqui na frente? Mais alguém? Nós vamos orar. Tem mais alguém? Olhe para mim, vocês. Olhe para mim. Quero que vocês creiam no que eu estou dizendo e depois vocês vão contar para os líderes e para os pastores de vocês. Ok? Guarda o que eu vou lhe dizer. Se a partir de hoje você assumir o compromisso de se revestir das armas de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus, todos os dias, eu quero que você conte para o seu pastor ou para quem for, como que o pecado, como que está a sua relação com o pecado daqui uns dias depois de vocês estarem envolvidos com as armas de Deus. Eu quero que vocês compartilhem para eles depois como é que está os traumas, as lembranças, algumas coisas que machucam e que tinham autoridade sobre a tua mente. Vocês fazem esse compromisso comigo? Você vai buscar a Deus constantemente. E na medida disso você vai procurar o teu pastor, o teu líder, quem seja. Você vai dizer, olha, aquele dia falaram para mim que se eu me revestisse das armaduras de Deus eu venceria esse pecado. Eu não fiz isso hoje. Eu não fiz isso ontem. Depois que eu comecei, eu passei a ter vontade de estar mais na igreja. Depois que eu comecei, a minha alma começou a ter mais vontade de orar. Depois que eu comecei, eu passei a amar mais a minha família. Você crê no que eu estou falando? Você está comigo aqui? Está comigo? Você está comigo? Então você vai fazer isso. Feche os seus olhos, por favor. Repita uma oração comigo, vocês que estão aqui na frente. Diga, Senhor Jesus. Diga mais forte, por favor. Diga, Senhor Jesus, nessa noite eu assumo contigo, Jesus, um compromisso. Eu faço contigo uma aliança. Eu faço com as armas do Senhor uma aliança. Diga, Jesus, eu sei que as armas do Senhor é poderosa. Eu entendi que elas me fazem vencer. E essa noite eu me rendo e digo para o Senhor, me encha e me ajude a buscar as tuas armas todos os dias. Diga, Jesus, me acorda mais cedo para eu buscar elas. Diga, Jesus, tira o meu sono, se necessário for, para eu buscar ela. Diga, Jesus, me lembra, se eu esquecer de buscar ela. Diga, Jesus, eu só tenho o Senhor. Diga, Jesus, eu estou cansado de uma vida inconstante. Diga, Jesus, o Senhor é maior. Fala forte. Diga, o Senhor é maior do que o diabo. Diga, Jesus, o Senhor é maior do que o pecado. Diga, eu creio nisso. Eu não abro mão disso. E eu me rendo essa noite. Não precisa repetir. Eu vou orar por vocês agora. Eu sei que tem irmãos, líderes. O pastor está de pé. Eu preciso da ajuda de algumas pessoas para me ajudar a orar por eles aqui agora, ok? Você vai me ajudar a orar por eles aqui agora. Oh, feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Não temos o que temer. O Senhor Jesus tem tudo o que nós precisamos. O Senhor Jesus é o nosso alimento. O Senhor Jesus é a nossa força. O Senhor Jesus é o nosso auxílio. O Senhor Jesus é o nosso consolo. Oh Pai, a igreja que ficou aí, se você tiver condições, estenda as suas mãos para cá. Ajuda a gente. Vem com a gente na oração, venha. Oh Pai, nós apresentamos esses meninos agora, essas meninas aqui.
Senhor, nós apresentamos a mente, o coração. Tu conheces a cada um deles, e hoje, por meio da tua palavra, o Senhor gerou em eles convencimento. Senhor, nós cremos em uma mudança, nós cremos em um novo tempo, nós cremos em um tempo de firmeza espiritual. Eu preciso de mais gente aqui para orar. E na raça, nós cremos em um tempo de constância espiritual. Nós cremos, Deus, que o Senhor dará a eles força. Nós cremos que as tuas armas revestirão eles, cobrirão eles. Deus, capacitarão eles. Nós nos rendemos pedindo de força, de força, de força, de força. Neutraliza, enfraquece todo domínio, toda ação, todo domínio, toda ação do diabo. Nós damos uma ordem, demônios que seguraram os lábios, a mente, o coração de algum deles, saia agora, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, dê graça, e que hoje se inicie um novo tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo.